Olá, segundo ano, e aí? Como vocês estão? Tá tudo bem? Pois é, hoje vamos entrar nesse conteúdo aqui, ó. Bairro tem história. Sim, e como tem? Assim como as ruas, os bairros também tem, né? Vejamos só, que nós temos duas imagens. E olhando assim rapidamente, você pensa que são lugares diferentes, não é isso? Não são. Essas imagens correspondem a um único lugar, a um mesmo lugar na realidade. Porém, em épocas diferentes, em anos diferentes. Na letra A, nós temos essa imagem, preto e branco, né? Um pouco desfalcada, uma imagem não muito nítida. E na letra B, temos uma imagem bastante colorida, uma imagem mais viva e com grandes diferenças, né? Pois é, esse assunto vocês vão encontrar na página 26 do livro 2 de Geografia, tá? E aí, olhando para essas imagens, o que dizer sobre elas? Quando diz assim, o bairro tem histórias, elas possuem devido à sua construção, devido à época em que houveram pessoas em que ali nasceram, em que ali viveram, pessoas de outros países, se for o caso, enfim. E elas contam desde o início a sua formação, a sua construção, até os dias atuais. Então, muitas pessoas por esse lugar passaram, assim como passaram pelas ruas em que vocês moram. Hoje já não vivem mais por diversos motivos, alguns foram embora, outros já não vivem, já faleceram e por diante, né? Olhando assim, qual a característica física antiga que a gente poderia dar para essa imagem? Bom, primeiro, a cor, né? A cor da imagem retrata muito bem que não é uma imagem nova, atualizada. A gente observa que existe aqui, dentro desse meio, um animal de tração, né? Por que eu aponto para esse animal? Porque essa é a Ponte Maurício de Nassau, em Recife, em 1930. Então, nos dias atuais, com certeza nós não veremos animais de tração, né? Temos aqui, ó, prédios bem diferentes dos atuais. Olha só como são esses prédios, né? Então, tem características que não existem mais no prédio, foram atualizadas. E essas atualizações ocorreram por diversos motivos, entre eles pelas necessidades que, com o decorrer dos anos, dos tempos e etc., vamos tendo, vai se tendo, né? Que queira ou que não, é necessário de algumas mudanças para poder fazer parte do contexto atual. Olha só, porém, a mesma estátua, ela continua aqui. Ela permaneceu. Então, essa estátua, se ela pudesse falar, ela poderia contar muito bem toda a história do bairro, da Ponte Maurício de Nassau, no Recife, não é isso? Pois é. Aí, em seguida, temos essa imagem, porém, antes de irmos até ela, vamos fazer essa atividade, certo? Logo aqui diz o seguinte, nessa atividade aqui. Converse com os colegas e professores sobre as transformações que vocês podem perceber ao comparar as fotos A e B. Depois anote as conclusões a que chegaram. Vocês farão um olhar mais carinhoso e mais criterioso sobre as duas paisagens, certo? Essa que está no passado e essa de 2017, que não faz muito tempo, tá? Com 4 anos apenas. E aqui vocês vão mencionar nessas linhas a comparação entre as imagens, certo? Vocês compararão
essas imagens. O que uma tem, que a outra não tem, e vice-versa. Tudo bem? No segundo, diz o seguinte: pesquise em livros, revistas ou na internet uma imagem do bairro do Brasil que apresenta aspectos culturais. Deixa eu marcar com outra cor aqui, ó. Pesquise em livros, em revistas ou na internet uma imagem de um bairro do Brasil que apresenta aspectos culturais das pessoas que vivem nele. Cole a imagem em uma folha. Cole a imagem em uma folha separada e depois mostre a seus colegas e professores. Essa atividade eu vou deixar para que vocês façam em casa, tá? Essa daqui eu já posso considerar até para o próximo bimestre, essa atividade, tudo bem? Então, essas vocês tentem fazê-la em casa. Por enquanto, vamos ficar apenas com esta. Eu poderia ter trazido slides mostrando mais imagens de ruas e bairros mais antigos. Só que eu não preferi porque o nosso limite de aula para hoje é menor, é mais estreito. Então, ficaríamos mais imprensados. Principalmente pelo fato de ter a aula presencial, né? Precisa colocar o data show, o retroprojetor e tudo mais. Então, para que um fique e o outro tenha, ou vice-versa, eu preferi não fazer. Eu apenas quero de vocês essa atividade de hoje. Se eu observar aqui no presencial não foi suficiente, eu posso acrescentar mais alguma atividade que faça referência à avaliação que vamos ter, tá certo? Não se preocupem. E sobre a avaliação, ela está bastante simples, bastante básica. Tenho certeza que vocês conseguirão responder com bastante facilidade, ok? Então, ficamos por aqui, tá certo, turminha? Aproveitem, estudem e logo, logo terão férias, não é isso? Então, fiquem bem e se cuidem. Até nossa próxima aula.